Hoje nós vamos falar sobre os princípios da doutrina espírita. Cada um vai falar alguma coisa. Vamos começar pela Sandra. Então a Sandra vai falar e todos nós vamos trocar um pouco de conhecimento. Tá ok? Bom dia a todos. Sempre um grande prazer nós estarmos juntos, reunidos, estudando em nome de Jesus. O Cláudio iria falar sobre Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele foi um grande estudioso da astronomia, ele trabalhou bastante sobre de todos os astros. Inclusive foi Camille que fez o discurso no túmulo de Kardec quando o seu desencarne. Mas o Cláudio telefonou ontem, às 23 horas, não é? Cadê o Álvaro? 23 horas, dizendo que essa questão da greve não poderia vir. Nós tínhamos nos reunidos por volta de 8h30 hoje, e nós pensamos, atendendo a sugestão dos participantes, falar sobre os princípios da doutrina, que é isso que nos traz a casa, é a doutrina espírita. Eu até peço desculpa para a Dice, que fez a Dice levantar cedo, para vir convidar o Cláudio para assistir, vai ter que nos ouvir, viu, Dice? Exercício de paciência. Muito bem. Nós sabemos que dentro desses princípios tem aquele que é o norte, porque o que faz com que a doutrina seja o seu diferencial é Deus. Por que eu digo isso? O Deus, entre aspas, que era estudado até a vinda do Espiritismo, é um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus muito parecido conosco. Agora, ser parecido conosco, no seu pior sentido, é um Deus cheio de defeito. É um Deus barbudo, não tinha barba na época dele, sei lá, não tinha parede de barbear. É um Deus que tinha raiva. É um Deus que tinha preferência. Então, é um Deus que tinha um povo que ele amava e um outro povo que também era filho dele, que ele deixava que perseguisse. Mas temos que pensar no princípio. Por que nós podemos dizer que entendemos, ou dentro da nossa limitação, podemos perceber a diferença desse Deus, que até então era passado para nós, e o Deus que é estudado pela doutrina espírita? Primeiro, que é um conhecimento que é universalmente conhecido. Todas as religiões, todas as tribos, onde você buscar, existem a adoração, o interesse e a certeza de um ente maior. Não é? Então a gente vê, tanto lá nos nossos tribos, dos tupiniquins, tamoios, então falava-se de Tupã. A gente pensar, vamos na Austrália, aqueles também existe a presença de um ente superior, Deus. Vamos pensar em termos de um povo mais evoluído, Egito, presença de um Deus. Muito bem. Só que com o passar do tempo, esse Deus foi sendo adaptado. No Egito a gente vê um Deus que tem metade de Deus e metade de bicho. Nós vemos nas tribos também um Deus que tem diferença, né? E nós vamos chegando na Idade Média, nós vamos chegando quando disse Jesus a respeito de um Deus, desse Deus que ele chama de Pai, que é o Deus que nós, na doutrina, nos identificamos. Com o passar do tempo, devido à nossa pouca
evolução, nós fomos transformando esse Deus, assim como foi transformado na Idade Antiga e na Idade Média. Nós transformamos esse Deus ao nosso sabor, à nossa maneira de entender. Então, o que a gente faz? Deus não quer que você faça isso. Deus castiga. Deus persegue. Não é esse Deus que nós vamos conversar hoje com vocês. Nós vamos falar de um Deus, aquele Deus Pai que falava Jesus, aquele Deus que fez as leis e nós estamos sujeitas a ela. Muito bem. Agora, vamos deixar em suspenso isso. Nós vamos voltar a falar sobre Deus e seus atributos. Mas agora nós vamos passar para a Bíblia e dizer por que o Espiritismo nas nossas vidas. E vamos pedir para a Olívia falar a respeito por que o Espiritismo nas nossas vidas. Depois nós voltamos para falar sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos, que falaria o Camille, falaremos também sobre mediunidade e a comunicação. Então vamos lá, Olívia. Então, dando sequência à explanação que a Sandra fez, nós nos perguntamos o porquê da religião na nossa vida. Cada um de nós teve os seus motivos, as suas razões para buscar uma religião. Alguns foi para a solução de problemas de natureza material. Outros para a solução de problemas familiares, onde às vezes impera o vício de toda ordem. E outros ainda vão porque sentem essa necessidade da busca do mais alto, do mais elevado. Porque nós temos que ter essa consciência. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Então nós precisamos do alimento material, dos prazeres até materiais, mas nós precisamos do alimento principal, que é o alimento do espírito. E qual é o alimento do espírito? É essa busca de uma aproximação com aquele que nos criou, Deus. Mas nós nunca procuramos a religião para aprendermos como lidar com nós mesmos, com as nossas deficiências, com as nossas mazelas. Porque para nós elas estão fora de nós, não estão dentro de nós. E o papel da religião, seja ela qual for, é justamente isso, de nos esclarecer acerca do que somos, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o porquê que nós estamos aqui. O porquê das adversidades durante a nossa caminhada terrestre, o porquê das nossas dores, daquilo que muitas vezes nós chamamos de injustiça e não nos perguntamos até que ponto eu estou precisando disso. Por isso que nós vemos no Espiritismo, até os que estão adentrando, uma resposta para isso. Então o Espiritismo tem um papel fundamental na nossa vida. Ele não só nos fortalece, nos consola nos momentos de dificuldade, mas ele nos esclarece quanto ao que nós somos. Somos espíritos imortais, jornalhando na Terra, a fim do nosso aprimoramento espiritual. Quando as adversidades
da vida nos acometem e que na maioria das vezes nos surpreendem, porque nós nunca estamos preparados para isso, nós acabamos vencidos, não sabemos lidar com a situação. E o Espiritismo nos explica o porquê disso. Como espíritos imortais que somos e reencarnados na Terra com a finalidade de aprendermos e brilharmos, o porquê. É importante saber o porquê do nosso sofrimento, o porquê das dificuldades. Porque Deus, Pai amoroso, bom e justo, Ele não comete injustiça, porque a sua lei ela é fundamentada na mais perfeita justiça. E muitas vezes nós achamos que não merecemos aquilo que está nos acontecendo. Não é uma questão de merecer ou não. Não é uma questão de sermos bons ou não. É uma questão de necessidade. Porque aquilo que nós chamamos de problemas, de dificuldades, são lições, são momentos que nós vivemos até para pôr à prova a nossa capacidade de aceitação. Porque o que nos dificulta e aumenta o nosso sofrimento diante de situações desconfortáveis não é o problema em si, é a forma como nós recebemos e como vivenciamos. Por exemplo, uma dificuldade que eu vivo e que me coloca numa condição de vencido, de desmotivado, de desanimado perante a vida, uma outra pessoa pode viver a mesma situação de forma diferente, como se aquilo não a afetasse, não mudasse o seu estado de espírito, não mudasse o seu humor. Ela leva aquilo de uma forma tão serena, tão tranquila, e às vezes parece que ela é indiferente à situação, mas não é. É porque ela, através de experiências dolorosas, se não foi hoje, foi ontem, ela conseguiu atingir esse patamar. Ela tem essa capacidade de vencer, de sentir e vivenciar, compreender. E é dessa forma que nós vamos nos aproximando de Deus. E o Espiritismo nos ensina isso. A paciência, ela é cultivada no nosso dia a dia, nas experiências desconfortáveis que nós vivemos, mesmo que chegue às lágrimas, seja através de perdas, do que for, nós temos sempre que elevar o nosso pensamento a Deus, não pedindo para afastar o problema de nós, mas pedindo a Ele que nos dê a devida força para que possamos nos sustentar durante a situação. Porque nós sabemos que na Terra é tudo temporário. Quanto mais nós nos revoltamos, nos rebelamos diante da dor, diante de perdas, mais longo se faz o período de sofrimento. Outro ensinamento dos Espíritos é de que nós já trazemos conosco certas características e tendências e apresentamos desde a primeira infância. Então, elas devem ser trabalhadas de início pelos pais, pelos responsáveis, detectar cada probleminha que surge e que muitas vezes parece que aquilo vai passar, é da idade. Nós não sabemos se vai passar. Nós não sabemos se é da idade. Por mais simples que seja essa tendência, a responsabilidade dos pais, dos educadores, é trabalhar isso de forma a ir diluindo. Por quê? Porque nós trazemos conosco dois tipos de bagagem. Uma bagagem saudável, que nós construímos através das nossas experiências terrenas, pela reencarnação, né? E as nossas tendências. E a nossa função como pais, como avós, como educadores, é justamente de detectar e procurar trabalhar
detectarmos o problema no outro, mas em nós mesmos. Porque mudança tem que começar a partir de nós, tudo na natureza, de dentro para fora. Infelizmente, nós conhecemos mais o outro, aparentemente, do que a nós mesmos. Isso também o Espiritismo nos ensina, que mudanças devem começar de nós. Jesus, ele não só nos ensinou, ele exemplificou através da sua obediência. Então, o Espiritismo ele tem esse papel na nossa vida, como religião, vamos dizer assim mesmo, que esclarece, que elucida, que nos conforta. Quantas vezes, diante de uma ofensa, de uma situação desconfortável que nós vivemos, nós nos colocamos como vítima, guardamos ressentimento da pessoa que nos ofendeu, quando na verdade a ofensa corre por conta nossa. Nós é que nos sentimos ofendidos. Muitas vezes a pessoa nem queria ofender, ela não tinha, é a linguagem que ela usa. Mas na verdade não era isso que ela queria. Aí nós guardamos ressentimento, guardamos mágoa e passamos a vê-la como se ela fosse aquilo que ela fez para nós. E não é assim. Isso nós vivemos dentro da família. O Espiritismo nos ensina que o problema, o mal que o outro pratica hoje, pode ser o que eu vou praticar amanhã. Nós não sabemos, porque nós ainda não nos conhecemos, na verdade. Então é importante que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo e procure detectar aquelas picuinhas que nos dificultam na nossa relação com o próximo. Em vez de procurar no próximo, procurar em nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos aqui para nos aproximarmos de Deus. Como o próprio Cristo disse, que sem Ele nós não chegaremos ao Pai. Só que para que nós possamos chegar ao Pai, em forma assim de sintonia, de estar, que Ele esteja presente na nossa vida, é necessário que nós exemplifiquemos. É claro que nós ainda estamos no momento da nossa evolução em que é necessário muito exercício, muita força de vontade, e, acima de tudo, reconhecer que nós somos falhos nas nossas atitudes, a nossa forma de nos relacionar com o próximo. Mas devemos nos lembrar também que o próximo é a nossa ferramenta de evolução. Quem vive sozinho, não tem contato social, ele não evolui, ele estaciona. Não retrograda, mas estaciona. Porque ele não tem como lidar com ele, com as coisas que ele tem. Eu preciso do outro, eu preciso do outro para viver. Tem um provérbio que diz que o amigo não é aquele que fecha os olhos para os seus defeitos, é aquele que tem a coragem de apontá-los. Esse é o amigo, porque ele quer que você seja melhor do que você é. Querer o bem do outro é que ele cresça espiritualmente, moralmente. Por quê? O crescimento nosso é que nos torna felizes. E nós adquirimos isso através do quê? Do conhecimento. Porque o conhecimento, ele muda a nossa visão das coisas, tanto em relação a nós mesmos, como em relação ao próximo. A gente começa a se compreender melhor, começa a nos ver melhor, como são nossas reações diante de coisas que nós não gostamos. Porque a nossa tendência é sempre reagir diante da ofensa, quando na verdade a nossa atitude deve ser de agir, não de reagir, agir de forma contrária. Mesmo porque os ressentimentos que nós guardamos, as mágoas, a raiva, o rancor, eles acabam por desenvolver em nós problemas orgânicos
básicos de saúde. É aquela dorzinha de estômago que suja, aquela dorzinha de cabeça, uma pirose gástrica, né? Uma azia. E de repente, pode aí uma doença grave que começou aos poucos. A gente fala, mas eu estava tão bem, de repente, olha, não é de repente, nada acontece de repente. Tudo obedece a um processo, tudo evolui. Então, pode chegar um momento na nossa vida que nós não só vamos prevenir-nos contra enfermidades, sejam orgânicas, sejam da alma, como nós vamos poder tratar. Mas é melhor prevenir e tratar. Então, o papel do Espiritismo na nossa vida é esse, de nos esclarecer, de nos tornar conscientes do que nós somos e do que nós precisamos ser. Na verdade, o Espiritismo não trouxe nada de novo para nós, mas ele está em plena harmonia com os ensinamentos de Jesus. Tudo que o Espiritismo nos ensina, Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás. Por isso que o estudo da doutrina, das obras básicas, é importante. O Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente lê a questão 1, você não quer parar. É impressionante, é como se tivesse uma força que nos atrai para aquilo. Essa necessidade de conhecimento que nós temos. As perguntas de Kardec são de uma inteligência rara. As respostas dos Espíritos, gente, nos surpreendem. Elas são muito abrangentes. Vamos estudar a doutrina. Independente de querer falar, mas eu não vou ser espírita. Ninguém é obrigado a ser nada. Nós não precisamos ser nada. Nós precisamos ouvir aquelas palavras de Jesus e aplicar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se nós prestarmos atenção nessa recomendação de Jesus, nós vamos sim conseguir caminhar rumo a Deus, procurando a cada dia nos melhorarmos, estudarmos o Evangelho de Jesus, que é um conteúdo belíssimo, né? E mais os ensinamentos dos Espíritos nas 5 obras que nós temos. Começar pelo começo. Não adianta colher uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha ali, que às vezes leva só a confusão. É começar do começo. E o começo deve ser a nossa vontade de crescer, de modificar o nosso caráter, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver a vida. É isso que eu tive que improvisar e passar para vocês. Eu gostaria de complementar o que a Olivia disse. Assim, tudo que acontece na minha vida eu procuro levar pelo lado da razão. Tudo bem que tenho fé, creio em Deus Pai com todo o meu coração, mas eu acredito que temos que racionalizar todos os problemas. Então eu vejo, quando uma criança é pequena, nós não a levamos para vacinar. Se ela adoece, às vezes nós temos que dar um remédio ruim. Então ela chora, por que você está fazendo isso comigo? Mas nós sabemos que é para que ela melhore, para que ela não adoeça. Se o Pai é amor e bondade, todos os problemas que acontecem conosco, sejam de saúde, problemas familiares, nós temos que ter uma aceitação. A partir do momento em que você aceita aquele problema, ele já não se torna tão grande. E em segundo lugar é pensar, por que isso aconteceu comigo? Porque talvez eu esteja numa posição cômoda, repetindo sempre os mesmos erros. Então aquele momento é para você refletir. Se isso está acontecendo com você e é enviado pelo Pai Maior, é porque Ele quer que você melhore em algum ponto. Então você reflete, percebe que é a hora de mudança, onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, e aí com certeza o problema passa. E se ele não passar, você tem que aceitá-lo, mas não de forma cômoda, né? Sou coitado, o pai me mandou isso, eu vou ter que aceitar, ficar na cama para sempre, ou aceitar aquele familiar, não é isso. Você tem que lutar, tem que procurar melhorar aquele familiar, ou a sua saúde, buscar a sua melhora, a partir da aceitação e da mudança. Eu digo isso por mim mesma, né? Que tive uma enfermidade muito grave,
E no dia que eu cheguei em casa, minha vizinha me deu um livrinho que dizia: é hora de mudar. O que quer que esteja acontecendo na sua vida nesse momento tem uma razão de ser. Ou é porque você está nessa posição cômoda há muito tempo e você tem que lutar para mudar, para melhorar. Em primeiro lugar, tendo essa aceitação. Tá bom? Alô? O Espiritismo nos fala também sobre o livre-arbítrio. Ele nos dá a oportunidade de escolher aquilo que queremos, porque Deus nos criou simples e ignorantes, com o objetivo de sermos espíritos puros e sermos felizes. Deus não criou o mal nem o bem. Ele nos dá, sim, a oportunidade de escolha, de caminhar dentro de um processo evolutivo. E essas escolhas estão bem dentro daquilo que a Olivia falou, né? Tudo que acontece comigo, nada acontece por acaso. Tudo existe um porquê. Mas a responsabilidade das escolhas são minhas. Eu estou aqui, eu quero ser feliz, eu quero viver a minha vida da melhor maneira possível. Por isso, as mudanças, a necessidade de melhora constante, a necessidade de rever os valores, a necessidade de buscar sempre a oração, a prece, buscar sempre o apoio do Pai, né? E ele nos fala sobre todos nós um dia seremos puros, seremos felizes, mas cada um tem seu tempo. Vai depender de cada um de nós, da nossa força de vontade, dos nossos objetivos, da forma pela qual nós resolvemos optar naquele momento que passamos por uma dificuldade. Dificuldade todos nós temos, nós somos surpreendidos de maneira impressionante pela vida. Às vezes está tudo certinho, tudo legal, tudo bacana, de repente vem uma paulada aí que você não esperava. E é de tal forma surpreendente que te tira do eixo. Aí cabe os ensinamentos do Mestre Jesus, o Evangelho do Pai. Busca a verdade te libertará. Por conta do quê? Quando você tem conhecimento, quando você busca entender aquilo que o Cristo nos deu e nos fala, nós teremos condições de reagir diferente, né? Eu tenho certeza que eu conheço o Espiritismo há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, eu era outra pessoa. Eu reagiria diante dos meus problemas com cólera, com gritos, com desequilíbrio. Hoje não. Hoje eu procuro me silenciar. Procuro buscar calma, ouvir, pensar e depois tomar uma decisão, né? E quando se fala de que todos nós alcançaremos o bem, isso é absoluta verdade. Desde o cara que está lá aprisionado na cadeia até aquele que vive aquele carola que vive na igreja. Todos nós teremos o nosso grau evolutivo, né? Nós teremos a nossa remuneração espiritual, né? Mas para que isso haja, você tem que continuar o seu trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que buscar a sua melhora material, não tenha nem dúvida, que nada cai do céu, tá? Nós temos que saber que nós precisamos fazer a nossa parte. E a diferença está aí, em fazer a sua parte de forma adequada, equilibrada, inteligente, para que você faça a diferença. Porém, se você está fazendo a sua parte, está cumprindo os seus deveres, está trabalhando, recebendo o seu dinheiro, naturalmente você vai ter a remuneração divina. E é por isso que aqui é muito claro que quando Emmanuel fala através de Chico sobre a remuneração espiritual, que está diretamente ligada à nossa parte material. Não? Tá. Bom, é assim. Isso aqui é improviso, né, gente? Vocês me desculpem, mas bom, além
salário amoedável se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns itens mais significativos. Acende a luz da experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Promove a educação. Desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas. Atrai simpatia e colaboração. Extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que levamos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, nosso contato indispensável com o mecanismo da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que sejamos recursos e suprindo de todos. Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação e sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos e concluímos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-á sempre apoio constante e promoção da vida melhor. É como eu falo, é como eu estava falando. A questão espiritual, existe um ponto que eu achei muito importante aqui. Estabelece a imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Uma coisa que parece simples, né? Muitas vezes, principalmente os jovens, eles querem conhecer coisas novas, querem se aventurar, né? E isso é muito complicado. Porque à medida que ocorre, eles esquecem que para tudo existe a responsabilidade. Para toda causa existe o efeito. E não é porque ele é jovem, porque ele é adolescente, porque ele é mediano, para todos nós temos que ter responsabilidade. E essa questão da remuneração espiritual, ela nos dá, eu não sei se a palavra seria temor ou respeito a Deus, seria respeito a Deus, a palavra mais bem colocada, porque nos dá educação. Se nós estamos bem preparados pela lei, se a gente entender bem o que Jesus quis nos mostrar, ele nos ensinou quando passou por aqui há 2000 anos, a gente vai conseguir superar esses perigos, né? Essas aventuras, esses tédios. Eu sei que eu estou passando por um momento desse na minha vida. Difícil, muito difícil. Sabe? Uma aventura que se tornou um grande problema. Então eu acho que até que ponto a gente pode errar como pai, como mãe, ensinando seus filhos, ensinando sua família, dando o exemplo. Você vai fazer sua parte. Você vai cumprir o teu dever de responsável. Você vai ter ação. Mas até que ponto aquela criatura que você tem a responsabilidade vai assimilar aquilo? Aí entra naquela questão. Cada um tem o seu tempo. Todos nós estamos fadados a sermos perfeitos. Mas temos que passar por provas e expiações. Provas que normalmente nós escolhemos.
Porque antes de nós nos reencarnarmos, nós fazemos nós fazemos, como eu diria, um guia do que nós queremos passar para nos tornarmos melhores. Muitas vezes, sofrimentos para nós, como a Olivia falou, é muito grande. Para outros, tira de letra, porque tem outros muito piores. Cada um aceita os seus sofrimentos da maneira com que está preparado. Por isso que é importante se preparar, se fortalecer na lei de Deus, se fortalecer. O Espiritismo nos dá, através do seu conhecimento, através da sua evolução, através do conhecimento da evolução espiritual, ele vai nos mostrando o caminho. E você vai enfrentando as suas realidades, as suas decepções, as suas tarefas de forma diferente. Quando a gente entender que a gente tem que mudar, tirar a palavra problema e mudar para oportunidade, a gente vai entender que a gente vai estar evoluindo, a gente vai tendo oportunidade de melhora, e a gente vai estar sendo imunizado a passar por imunizados contra as coisas ruins e ir para frente, sabe? E não ficar trabalhando, correndo atrás do rabo do cachorro. Porque às vezes a gente fica tão perdido diante das situações que o trabalho não se torna trabalho, ele para, ele fica estagnado, né? O trabalho é evolutivo, é constante. Acaba uma situação, vem outra, e assim por diante. Aqui é um planeta de melhoria, um planeta hospital, onde nós temos que nos transformar. E essa transformação tem que vir com prazer. O prazer vem como? Com conhecimento. Conheça a verdade e a verdade te libertará. À medida que você compreende os ensinamentos do Pentateuco de Kardec, das obras básicas, você vai entendendo que aqui não é um parque de diversão. Que você não está aqui para brincar, para correr, para ir para balada, para ir para festa, Não, você está aqui para trabalhar, gente. Tanto na parte material, mas principalmente na parte espiritual. Você tem que se controlar, você tem que segurar esse monstro que você tem dentro de você. Você tem que se acalmar, se equilibrar. Você tem que procurar pessoas que te fazem bem, coisas que te tragam tranquilidade, que vão te trazer motivação de seguir à frente. Sabe? E é verdade, pessoas negativas, pessoas problemáticas, nós devemos fazer oração por elas, devemos ter, e aí esperar sempre, e nunca desanimar, porque como disse aqui a leitura que eu fiz, a misericórdia de Deus está sempre presente. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando nós estamos perdidos, quando a coisa está de tal maneira enroscada, chega na hora que tem que chegar, naturalmente, não é a hora que eu quero, hein? É a hora que tem que chegar, é a hora que está previsto pelo Pai, a resposta que nós precisamos receber. Então a gente tem que entender que a remuneração espiritual acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer a dificuldade do problema do próximo e induz nós mesmos a respeitar o próximo do jeito que ele é. Promove a educação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Ou seja, eu não tenho tempo. Minha vida é uma correria, não tenho tempo para nada. Tem sim. Acorda cedo. Levanta cedo. Disciplina. Se ajeita as coisas de forma com que você consiga fazer cada coisa no seu tempo, de acordo com o que tem que ser feito. A gente não deve trabalhar demais. A gente não deve se matar demais. Eu sei porque a luta é muito grande, é corrupção, é trânsito, cada vez mais nós somos cobrados, mas temos que ter disciplina. E principalmente, quando nós estamos bem preparados, o nosso entendimento é dilatado, ele é fortalecido, ele cria em nós uma capa onde nada nos afeta, onde a gente recebe com calma, com serenidade e aceita
aquilo que a gente tem que passar. E o que não pode mudar, a gente aceita também, e a gente muda aquilo que deve ser mudado. E, principalmente, ele amplia as nossas relações afetivas. Então, é isso que eu gostaria de falar. A questão do livre-arbítrio, que é uma responsabilidade grande de cada um. É forte isso, está na nossa mão. A questão da causa e efeito, que está também na nossa mão, mas a gente sabe que Deus não castiga ninguém, que Deus é Pai, que Deus é infinitamente sábio e poderoso, mas sabemos que o reajuste é necessário. E esse reajuste que nos faz melhorar a cada dia e caminhar para a evolução do Cristo, mas sempre pelo entendimento, pelo conhecimento. Nada vai acontecer por acaso, nada vai cair do céu. Se você não arregaçar a manga e trabalhar, buscar separar os seus dias da semana, dividir para você que faz a sua caminhada, para você trabalhar no seu trabalho material, para você se tratar da sua saúde, para você fazer a visita aos seus parentes, para você continuar tendo a sua roda de amigos, enfim, para tudo existe tempo, sim. Basta que haja disciplina. Naturalmente você tem que descansar, né? Tudo faz parte de um contexto onde você se enquadra dentro do movimento divino que Deus preparou para nós. Eu posso dar uma fechada depois a mesa conclui? Sim. Então vamos pensar. Falamos de Deus, falamos espírito, não é? Que nós somos espíritos criados, simples e ignorantes, e vamos para sermos espíritos puros, né? E com todo conhecimento. Então nós não somos eternos, que ninguém lembrou o livro outro dia, nós somos imortais. Então, fomos criados, quem é eterno é Deus. Estamos a caminho. Para que nós tenhamos esse caminho, nós temos algumas ferramentas. Nós temos dentro da nossa consciência a capacidade da escolha, que é o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele é ampliado dependendo da nossa capacidade evolutiva. Ou seja, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos evoluindo, nós estamos ampliando a nossa capacidade de escolha. Então, temos sim o livre-arbítrio, mas devido à nossa pouca possibilidade, ele é limitado. Muito bem. Se nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher. Escolhemos e tem a lei de ação e reação. Dentro da lei de reação, tem a questão da remuneração espiritual. Necessariamente, nós não temos que sofrer para aprender. Nós temos que tirar do nosso vocabulário, tirar do vocabulário espírita essa questão que estamos aqui para sofrer. Não estamos. Estamos aqui para aprender. A escolha de sofrer é nossa. Para de falar, eu estou sofrendo. Para. Nós estamos proibidos de dizer que estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender, graças à misericórdia divina. Muito bem, para que isso aconteça, nós temos um outro presente, que é a reencarnação. Nós vivemos muitas vidas. Essa vida eu estou como Sandra, Deusa, Helena, mas nós vivemos muitas vidas, reencarnamos. Porque em cada reencarnação aprendemos algumas coisas. E aprendendo, nós reencarnamos aqui no Japão, na China, na África, lá como Tupiniquins, então reencarnamos muitas vezes. Muito bem. Reencarnamos nessa terra ou reencarnamos nos muitos mundos avisados, que nem iria dizer o nosso irmão
que nem dizia o nosso irmão Camille. Muito bem. Vivemos muitas vidas e estamos nesse planeta de provas e expiações. Amanhã, se Deus ajudar e nós fizermos a nossa parte, esse mundo será de regeneração. E nós estaremos aqui se merecermos. Ou não. Ou nós seremos convidados, assim como foram convidados o povo de Capela. Olha, vocês aqui não aprenderam nada, por favor, vocês vão usar toda a parte intelectual de vocês para ajudar esse mundo primitivo lá. Então, por favor, vamos repetir de ano, né? Podemos repetir. Por isso, existem muitos mundos habitados. Quando nós estamos encarnados, nós temos aqui corpo, vai ficando velhinho, infelizmente, né? Corpo, espírito, perispírito. Mas quando nós estamos do lado de lá, na erraticidade, no plano espiritual, nós continuamos amando as pessoas que nós amávamos. Ora, se a gente amava, eu amo a minha mãe demais. Ela desencarnou. Nunca mais eu vou ter notícia da minha mãe? Não. Eu vou poder sim entrar em contato. A gente entra em contato, ou em sonho, ou mediunicamente. Aí vem uma outra coisa que nós aprendemos no Espiritismo. A mediunidade. Médium é a capacidade entre ser intermediário entre encarnados e desencarnados, ou às vezes a telepatia entre encarnados mesmo, né? Então a mediunidade também é uma bênção. A gente saber que a gente continua, que a gente pode se comunicar e que a vida não acaba. Eu vou consultar o grupo, porque se deixar por minha conta eu falo mais que a pouco. Alguém mais quer falar? Ouvindo as minhas amigas falando, expondo, eu fiquei lembrando das palavras de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então Jesus já passou tudo isso para nós através dos seus ensinamentos, das suas lições de amor. E nós ainda estamos aqui, há 2014 anos, ainda tentando aprender, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu, quando encontrei o Espiritismo, eu já estava com 43 anos. A minha formação foi toda católica, mas eu tinha uma alegria muito grande, que eu não fui pela dor. Eu encontrei o Espiritismo pelo amor. E eu me lembro que às vezes a minha mãe dizia assim: "Ô meu filho, você diz umas coisas tão bonitas, onde é que você aprende isso?" Eu não sei, mãe. Isso veio, ela disse isso para mim. Eu só fui entender isso quando depois eu encontrei o Espiritismo. E vi que eu já era espírita sem saber que era. E encontrei, foi pelo amor, graças a Deus. E me senti realizado, até hoje estou muito satisfeito. A doutrina me deu compreensão, tolerância. Isso tudo é muito importante na vida da gente. E ela ressaltou uma coisa: o importante é você aceitar as pessoas como elas são, não querer modificá-las, porque aí vem um atrito. E isso principalmente dentro do nosso lar, a nossa esposa com o nosso marido. Essas incompreensões é que às vezes ocasionam. Aí vem o Espiritismo e vai tendo aos poucos, com paciência, com tolerância. Mas ela diz também: escutar, ficar calado, que não é fácil. Contar até 10, se não for possível, de conta até 20, mas chega a uma conclusão. Mas é isso que eu queria dizer, que eu encontrei o Espiritismo, mas não foi pela dor, foi pelo amor.
aproveitar só para pedir para a mesa que mantenha essa palestra sobre Caminho de Flammarion. Casualmente eu conheço o Centro Espírita, que ele é o patrono lá na Vila Clarice de Pirituba, que eu frequentei algumas vezes. E ele foi um auxiliar direto do Kardec, é um homem de muita intelectualidade, e ele também foi um dos primeiros que começou a discutir o problema da ecologia. Eu tenho um livro dele que é Deus e a Natureza. Então, os livros dele, inclusive, não são de uma leitura muito fácil, mas são muito importantes e raros. São, inclusive, raros. Então, é muito importante que volte a convidar esse cidadão que deve conhecer bem sobre ele, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante essa palestra para todos nós. Mas sobre o Espiritismo, eu pessoalmente me identifiquei totalmente com o Espiritismo. De todas as poucas escolas que frequentei, para mim foi a melhor, até hoje. Porque desde pequeno eu perguntava o que é que a gente é, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente vai? E aqui no Espiritismo eu encontrei esses caminhos, esses nortes. Por exemplo, a gente às vezes acha que uma atividade tecnológica que surge, uns gostam, outros não gostam. Inclusive eu vejo muitas pessoas condenando a tecnologia e a modernidade porque acham que é a perdição da humanidade. Não é. É o contrário. É que Deus vai revelando para nós, de acordo com nós vamos melhorando, as suas leis. Porque tudo é uma lei. Qualquer uma dessas tecnologias que surge para melhorar nossas vidas, é uma lei de Deus que é revelada através de um Espírito que já melhorou e que vem aqui com a finalidade. Por exemplo, Oswaldo Cruz, né? E tantos outros que vieram que inventou um remédio, o seibo, não é verdade? É claro que é um espírito que já estava numa situação boa, e como Deus fez com Jesus, quando ele nomeou ele o nosso governante da terra, essas pessoas vêm designadas por Deus. Algumas delas nem entendem, certo? E muitas vezes a gente até critica um cientista, porque ele se ausenta da família, se ausenta da sociedade, não é verdade? Se dedica e fica parecendo até um débil mental. Então todos eles ficam até sendo criticados por nós. Mas na verdade nós precisamos entender que a cada encarnação nós temos um papel. O que cada um de nós estamos passando hoje, vivendo hoje, é o papel que nos tocou pela nossa evolução que nós tivemos no passado, nas nossas reencarnações. E é por isso que, como disse a Olívia, esse respeito nosso uns aos outros é o princípio da nossa moral. O crescimento moral que Jesus tanto reclamou para a sociedade. Por que você acha que você condenar um irmão, você blasfemar contra um irmão, você dizer tudo quanto não deve para um irmão, é evolução moral? É claro que é uma imoralidade, não é verdade? Então daí nós sermos mais moral ou mais imoral, de acordo com a nossa conduta. Por exemplo, você vê, não fez isso, precisa ir para a boca, precisa matar, precisa assassinar, tem que acabar com esse cara. Não é verdade. Porque nenhum de nós tem um atestado dizendo que durante alguma época, alguma encarnação nossa, nós não tenhamos sido um indivíduo desse. Então é por isso que nós temos que respeitar esse irmão, entender que nem que não queira, ele é nosso irmão, e prece para ele e perdão para ele, porque é assim que ele vai evoluir. Porque a nossa condenação
só vai fazer com que cada vez mais ele se revolte, cada vez mais se torne violento e cada vez mais cometa atrocidades. Nos livros de André Luiz e no próprio filme que se assistiu há pouco tempo, a gente viu bem as condições dos espíritos errantes e quanto eles melhoravam quando recebiam prece, quando recebiam apoio de algum outro espírito ou de um parente, não é verdade? Da mãe, do irmão, de alguém, não é verdade? Então é por isso que nós precisamos nos dar a mão realmente e reconhecer que todos somos irmãos, independente de cor, credo, condições físicas, social, tudo isso não vale nada, tudo isso é invenção da sociedade porque ela precisa viver, precisa continuar assim, precisa evoluir. Mas, no fundo dos nossos corações, nós temos que manter isso. Moralmente, todos somos irmãos e precisamos todos estar procurando fazer o melhor para que cada um também melhore. Era só isso que eu queria. Bom, então para fechar o que todos os nossos amigos falaram, né, e feita todas as considerações sobre o Espiritismo, abri ao acaso na última página do Livro dos Espíritos, que é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso guia e nosso modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, de etnia, de sexo, de crença ou de condição econômica, social e moral. Eu acho que esse trechinho resumiu tudo que nós falamos aqui. Nós falamos muito sobre respeito, nós falamos muito sobre o que é o Espiritismo, quais são os benefícios dele para conosco. Então, essa questão de perdoar as ofensas, essa questão da caridade e essa questão do respeito à humanidade, né, eu acho que não tem respeito maior do que nós estamos vivendo atualmente, que é economize água, economize luz, cuidado, não jogue lixo na rua. Isso é o quê? Educação. Isso é respeito para com quem? Com o nosso planeta, com o nosso próximo, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, enfim. Isso é respeito. Esse é o respeito à humanidade. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Né? A questão da economia da água não é à toa. É um recurso que Deus nos proporcionou e nós mesmos estamos gastando. Nós mesmos estamos deixando ir pelo ralo. Reciclagem. Eu escutei uma frase essa semana que falou: eu não vou jogar papel lá, ninguém faz. Todo mundo, será que pensa assim? O que nós estamos fazendo? Estamos jogando chiclete na rua, bituca de cigarro no chão e amassando? Porque se cada um jogar um chiclete na rua e uma bituca de cigarro, como é que a gente vai ficar? Vai viver no planeta lixo? E eu escutei essa frase durante esse caos todo dessa semana do transporte público. A mulher jogou do vidro do ônibus o papel. E aí eu fiquei pensando, já pensou se esse papel retornasse para ela, em cima da cabeça, igual a gente vê no Reclame da TV? Né? O papel volta e bate em cima da cabeça dela? Ou quando tem enchente, a água entra em cima dentro da casa dela porque ela jogou o papel na rua? Eu acho que a gente não para pensar no próximo. Né? E o nosso próximo pode estar do nosso lado. Então, todas essas questões do progresso moral, da caridade, de fazer a nossa parte, do perdão às ofensas, será que nós estamos fazendo isso? Então, eu acho que esse trechinho veio muito a calhar e resumir tudo o que os nossos colegas falaram sobre o Espiritismo. E que nós, como espíritas, temos sim o dever de proteger o nosso planeta, de proteger as pessoas que estão na nossa casa. E o mais importante, fazermos a nossa parte. Porque se um jogou o papel no chão, você pode ir lá e recolher. Por que não? Por que não? Se o cara fez o mal para você, por que você não fazer o bem para ele? Por que nós respondemos sempre com o mal? Ele fez isso para mim, eu vou revidar do mesmo jeito. Por quê? Se nós aprendemos que nós temos que, como o seu Luiz falou, ele falou muito bem, nós temos que fazer o bem sim, desejar o bem sim.
porque tudo que a gente deseja mal, já ouviram isso? Volta tudo pra gente, né? De outra maneira. Então, vamos tomar cuidado e tentar, sim, fazer a nossa parte, fazer com que a gente possa recolher um papel no chão, possa fazer o bem para a natureza, economizar água, enfim, fazer a reciclagem. Por que não? Tem tanta gente que vive disso, né, do recurso do lixo, né, reciclando lixo, reciclando plástico, o metal, que já está tão bem distribuído, né, as latinhas, os anéis. Quem nunca ouviu falar dos anéis de latinha? Junte 1000 anéis de latinha. Em algumas instituições eles compram em cadeira de rodas. Já ouviram falar disso? Então, procure instituições, a PAI, a CD, elas recolhem os anéis de latinha. Por que não? Eu vou numa festa e recolho de todas, e aí guardo num saquinho, vou guardando e dou para quem eu conheço que vai fazer esse destino. Conheço, sim, várias pessoas que receberam cadeira de rodas vindo de anéis de latinha. E é verdade essa história. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, de quem está próximo da gente. E, por que não, daqueles que a gente também não gosta. Ok? Muito obrigada a todos. Um ótimo domingo.